Então, o que acontece? As semelhanças entre esses três documentos, Mateus, Marcos e Lucas, foi algo que até então tinha passado despercebido por boa parte dos pesquisadores, que na verdade eram biblistas, teólogos, né? Os historiadores chegaram um pouco depois disso aí. E aí, justamente, essas semelhanças textuais entre esses documentos permitiu, então, deduzir que, primeira hipótese, esses três autores, bom, é outra coisa, um dado muito importante também, né? No campo da pesquisa, não tem, não tem como afirmar quem foram os autores dos evangelhos. Os nomes Mateus, Marcos, Lucas, João são nomes colocados nesses documentos no século II. Esses documentos eles circulam ali entre o século I e século II sem autoria. E só lá no final do século II é que há então um esforço para atribuir nomes de autores a esses documentos. Então, para nós pesquisadores, não tem nenhum problema afirmar que nós não sabemos quem escreveu, nem nunca saberemos quem foram os autores desses quatro evangelhos que hoje estão no cânone cristão. Então, esses três autores, por essas semelhanças textuais, no primeiro momento se pensou, esses autores tiveram, em momentos distintos, acesso ao mesmo documento. E então cada um trabalhou como copiando desse documento para produzir o seu evangelho. Entretanto, essa primeira hipótese, ela vigorou ainda por um curto espaço de tempo, até que depois, prosseguindo nos questionamentos dessa documentação, percebeu-se que talvez não fosse isso. Talvez eles tivessem lidos uns aos outros. E aí, passo a passo, e eu não vou me estender muito para não eu acabar falando somente sobre isso e não dar tempo de falar de outros assuntos, o fato é que chegou-se a uma conclusão bastante segura de que, em verdade, Marcos tinha sido o documento em primeiro e Mateus e Lucas é que usaram esse documento como sua fonte. Claro, Mateus teve acesso, Mateus, quando digo, o autor de Mateus teve acesso a uma cópia do Evangelho de Marcos e Lucas teve acesso a uma outra cópia de Marcos que não a mesma cópia que Mateus teve acesso. Então nós estamos aqui falando de duas cópias de Marcos, uma cópia de Mateus e uma cópia de Lucas. Ok. Prosseguindo nas comparações textuais, os pesquisadores, então, encontraram também vários versículos comuns a Mateus e Lucas que não estavam em Marcos. E se pela lógica é de que o que é comum a Marcos, Mateus e Lucas, é porque Mateus e Lucas copiaram de Marcos, se existe material comum a Mateus e Lucas que não estão em Marcos, estaria em um outro documento. E esse outro documento, portanto, foi o documento, o evangelho então descoberto, o evangelho que é um evangelho hipotético, mas que oferece explicações mais satisfatórias para as similaridades textuais entre Mateus e Lucas que não estão em Marcos. E então aí está a descoberta de que onde está aqui então? Está no próprio Novo Testamento. Ele está dentro do Novo Testamento. Então, há todo um trabalho, um seminário que tenta recuperar está recuperando através dessa comparação minuciosa de Mateus e de Lucas, comparando versículo por versículo, para conseguir, então, através dessa comparação e da extração dos versículos comuns aos dois, trazer de volta aqui como ele possivelmente um dia existiu e que chegou às mãos dos autores desses dois evangelhos. Acho que é isso que eu posso, assim, de modo resumido, falar sobre mas quero deixar bem claro que a literatura sobre que é extensíssima, é enorme
E para falar de que não seria em 10 minutos, nem em 1 hora, porque tem muita coisa escrita sobre quê. E não vale Sim, só isso. sim, professor. Sobre o Evangelho de Tomé, né? O que que a gente pode retirar dessa fonte? Porque eu percebo, o Evangelho de Tomé, ele, assim, há muitos olhares para ele, né? O próprio Crossan considera ele mais um texto canônico, né? Ele coloca assim, ao que eu me lembre, seria o quinto evangelho, né? De grande importância porque ele tem tradição do primeiro século, né? O que você poderia me falar sobre ele, professor? Exatamente. O que acontece? Também uma das objeções a que quando o que ele ah, reescrito, vamos assim dizer, a partir da comparação dos versículos comuns em Mateus e Lucas que não estão em Marcos, todos os versículos comuns a Mateus e a Lucas que não estão em Marcos, todos eles têm a mesma luz. Não tem não tem parábola, não tem narrativa de milagre, não tem narrativa de nascimento e nascimento de Jesus, não tem narrativa da paixão de Jesus e sua crucificação, morte e ressurreição. Os versículos que são comuns a Mateus e Lucas e que, portanto, provém de que são todos eles redigidos da mesma forma. E Jesus disse, e Jesus disse, e Jesus disse. Uma das outras objeções que foram levantadas contra aqui é que, justamente tendo como parâmetro, como critério de reconhecimento de escritos cristãos do primeiro século, é uma narrativa, como Mateus, Marcos, Lucas e o próprio João, uma narrativa, os pesquisadores acharam, de certa forma, inconcebível que seguidores de Jesus, no primeiro século, produziriam um texto, um evangelho, que fosse dessa forma de ditos, sem narrativa, sem a paixão de Jesus, sem a sua crucificação, e somente do começo ao fim. E Jesus disse, e Jesus disse, e Jesus disse. Ok. Essa também foi uma objeção levantada, já que havia, portanto, um horizonte de pensamento que dizia os seguidores de Jesus só podiam escrever sobre Jesus de uma forma que é a forma que se encontra nos evangelhos intracanônicos. Não da forma como que, reconstruído, ele se mostra para nós. E aí, na década de 40 do século 20, 45 ou 47, eu sempre me confundo na data, mas 45, parece que foi 45, alguns pastores de ovelhas ali no Egito, procurando um fertilizante natural que tem em algumas montanhas na região de Nag Hammadi, ali no Egito, como já falei, entram procurando esse fertilizante natural. Um deles, chamado Muhammad, ele encontra uma espécie de uma caverna na montanha e ele ali ele entra e ele encontra. Eu vou pular um pouco as etapas da descoberta dessa descoberta arqueológica para também não levar muito tempo. Então ele encontra um vaso de cerâmica, de barro, e dentro dele ele encontra 56 códices. E entre esses códices ele encontra o Evangelho de Tomé. E entra toda uma história de a mãe dele queima alguns. É uma história até cômica hoje em dia. Mas fato é que esse material chega a pesquisadores e o professor James Robinson, que merece ser sempre lembrado porque foi ele quem traduziu esse material encontrado em Nag Hammadi. E dentro desse material traduzido, que estava todo escrito em copta, que é a língua franca dos egípcios do século II, 3 e 4, ele encontra ali o Evangelho de Tomé, que já era conhecido, não o material em si, mas por referências a ele pelos pais, pela patrística, que faziam algumas menções a um tal Evangelho de Tomé. E do inglês para outras línguas,
além do susto que foi encontrar esses 13 códices e 56 livros de Nag Hammadi, todos eles, Evangelho de Filipe, Apocalipse de Paulo, né? Apocalipse de Adão, material assim completamente ignorado por grande parte dos pesquisadores, né? O Evangelho de Tomé, ele surpreende, porque, entre outras coisas, ele não é um evangelho narrativo ou biográfico. Ele é um evangelho todo na forma de sentenças de Jesus. Ou seja, e Jesus disse. Perguntaram a Jesus e ele respondeu. Ou seja, a estrutura da escrita de Tomé é idêntica, semelhante à estrutura como pensamos que foi produzido. Logo, Tomé acaba por, de certa forma indireta, confirmar que, não confirmar que existiu, mas confirmar que era possível sim, seguidores de Jesus, escritos sobre Jesus, da forma não narrativa, e sim de uma sequência de sentenças, de ditos de Jesus. Então, Tomé, que é altamente relevante para vários aspectos, nesse caso da nossa discussão aqui, ele é também importante porque ele, de certa forma, confirma que era isso que eu poderia dizer. Interessante, professor. Sobre essa questão de confirmar que é um ponto que eu não conhecia, né? Professor, já que a gente está falando sobre essas fontes, né, extracanônicas, eu queria entrar num debate conceitual, né, que a gente teve a oportunidade, inclusive, de comentar rapidamente sobre ele, que serviu bastante para mim, né, que são os termos extracanônicos, intracanônicos, né, digamos, substituindo termos como canônicos, apócrifos, né? Eu queria que você comentasse mais sobre isso. Ok. É, quando se rotula, isso são questões de rótulos. Quando você rotula um documento cristão de canônico e outros documentos cristãos de apócrifos, para além do que significa apócrifos, mas o termo apócrifo ele tem toda uma carga, por assim dizer, negativa. É aquele texto que não entrou no cânone e que por algum motivo ele é anticristão, como eu já ouvi e já li aqui no Brasil alguns teólogos fazerem menção ao material apócrifo com material até mesmo anticristão, mesmo escrito por cristãos do século I, século II, mas é anticristão por estar fora do cânone. Além disso, quando se insiste com esse rótulo de canônico e apócrifo, isso gera também no imaginário a ideia de que o cânone é sagrado. Os 4 documentos que compõem o Novo Testamento, os 4 evangelhos que compõem parte do Novo Testamento, eles são sagrados. Isso, do ponto de vista da fé, está perfeito. Eu não vou nem me opor a isso. Mas eu sou historiador. E o olhar do historiador não é sagrado. Porque esse material canônico, ele é resultado de escolhas. E escolhas feitas por homens que estavam ali organizando a hierarquia eclesiástica para definir exatamente quem é cristão e quem não é cristão, a partir do momento que é cristão, ou assim se pode considerar, se você recebe as informações sobre Jesus através desses documentos que nós entendemos que são documentos canônicos. Então, a canonização é um processo, não é algo que acontece da noite para o dia, é um processo longo. Mesmo quando se define quais são os evangelhos que comporão, então, o Novo Testamento, ainda há comunidades cristãs que, que não aceitam essa definição e ainda utilizam outros, como o Evangelho de Barnabé.
como o Evangelho de Pedro também é usado em algumas comunidades cristãs, junto com esses evangelhos, o Mateus, Marcos, Lucas e João. A didaquê também é usada, né? Pastor de Hermas também é utilizado. Então, é, nós neutralizamos essa distinção entre canônico e apócrifo, porque também ela embute uma intolerância, ela embute um exclusivismo, ela embute um sectarismo, não é? Porque também o canônico é sagrado, porque foi Deus que determinou quais livros fariam parte da Bíblia, do Novo Testamento. Como historiador, isso não cabe para o historiador operar com essa noção. O mais, o mais adequado que se pode fazer é: existe um material intracanônico, que foi então aceito como parte do cânone e que, portanto, é usado como uma forma de modelar o cristão para que tipo de Cristo ele tem que crer, e o material extracanônico, que também é material cristão, que também é o registro por escrito das experiências de fé desses seguidores de Jesus, porque aí é a questão do porque nós usamos no plural cristianismo, usamos cristianismos enquanto historiadores, porque não houve um único cristianismo, o oficial, mas houve cristianismos. Cada grupo que elaborou por escrito a sua fé, e aqueles que nem isso fizeram, mas os grupos que se ramificaram, né, a partir de Jesus, cada grupo ele experimenta Jesus de uma forma diferente. E aí, quando nós singularizamos o cristianismo, ou pensamos em termos de cânone sagrado, né, nós estamos, dessa forma, os historiadores, não estou entrando no campo da fé, os historiadores que operam nesse campo de pensar em algo singular, estão colaborando com o sectarismo, com a intolerância e com a separação. E não é por aí. Então está claro por que a gente usa intra e extra canônico? Sim, sim. Inclusive, é, é, tem o texto da Evangelhos Gnósticos, né, da Ellen Pagels. Ela coloca isso, e aí você já me responde uma outra pergunta que eu iria fazer, né? É essa questão dos cristianismos. E a Ellen Page ela coloca isso. Os achados, né, Nag Hammadi, Nag Hammadi, entre outros achados, eles são extremamente importantes porque nós conseguimos compreender, enxergar uma série de cristianismos, uma série de expressões de vários cristianismos que estão existindo ali, naquele momento, né? E aí, para além de imaginar que o cristianismo ele é muito facetado, somente a partir do século XVI, com a Reforma Protestante, né? E daí em diante, os séculos seguintes, cada vez mais se dividindo, surgindo novos você imaginar, e isso é super interessante, que o cristianismo no século II, né, no século I, ele já é muito facetado. Né, ele já não é isso? Esse é o ponto, assim, aqui onde eu moro, na minha rua, se eu sair da minha casa e seguir pela minha rua direto, eu vou passar por 6 igrejas. Vou passar por 6 igrejas evangélicas, de 6 denominações diferentes. Isso não me espanta, isso me anima, porque eu percebo que essa diversidade que tem hoje, ela não é uma anomalia nem um desvio. É algo que é uma permanência de um fenômeno histórico que remonta ao século I para o século II. Então, são todos formas de viver, experimentar a fé em Jesus, com coloridos próprios, com experiências próprias, com intenções próprias, com perspectivas próprias, mas são todos eles experiências de fé em Jesus. A diversidade que há hoje, que eu não consigo ver então como uma anomalia, mas sim como um reflexo dessa pluralidade, ela não é algo da modernidade, é algo que está presente já desde a sua fundação. E aí a intenção é de, pensando em termos de pluralidade do cristianismo no século I e no século XX para o século XXI, é dar oportunidade para a tolerância religiosa
e minorar os efeitos da intolerância religiosa e dos ataques entre as comunidades, que também aconteciam no século I também, né? Sim, é a gente enxergar esses segmentos, enxergar o ponto positivo que existe nisso, né? Porque outrora, se a gente for ver, o que aconteceu foi porque a ortodoxia perseguiu, quando ela não queria que se dividisse, né? Ela taxou de herético, ela taxou de apócrifo, né? Porque ela não queria que se dividisse, justamente, e passou a perseguir. E aliado do Estado, aí que o negócio fica mais complicado, né? E aí surgiram as piores fenômenos, né, drásticos na história da humanidade, como a Inquisição, enfim. Né? Então, isso que o senhor levanta, super interessante, ver o ponto positivo disso, né? A liberdade, expressão, né? As mais diversas formas de experimentar a fé em Cristo. Né? Exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não haveria, dentro desse olhar de cristianismos, uma fé melhor e uma fé pior, uma fé autêntica e uma fé não autêntica, né? A fé, ela será autêntica para todos. Agora, a prática é de cada um. Se um usa essa fé para isso e outro usa a fé para aquilo, não cabe a mim julgar. Eu sou historiador, não sou juiz, não é? Mas a ideia é perceber que a fé é plural, não é como formatar e dizer que só há uma forma certa de ter fé em Deus ou em qualquer outra coisa. Se nós nos encaminharmos para esse tipo de pensamento, que só há uma forma correta de crer em Deus ou de crer em Jesus, não é? A gente vamos então nos encaminhar para dizer que a fé religiosa afro-brasileira não é raro, não tem que ser exterminada, ou eles têm que ser todos convertidos ao cristianismo. Mas não é o cristianismo qualquer, mas o que eu sigo. Então isso é um movimento que acaba promovendo intolerância, perseguição, radicalismos, extremismos, né, violência e por aí vai. Sim, sim. Isso, professor. Professor, eu vou, antes da gente entrar para o nosso outro debate acerca da oralidade, eu vou pegar algumas perguntas aqui do público, ok? Ok. Luiz Moreno, né? Ele pergunta o seguinte: por que ainda não se definiu o texto de quê, visto que os estudos já remontam a décadas? Pronto, professor. Essa também, complementando a pergunta, ou acrescendo, como anda as pesquisas hoje, a opinião acadêmica a respeito de quê, né? Aqui e fora do Brasil, enfim, professor. Deu para Veja, explicar? Deu para entender? deu. Porque veja bem, né? Do século II ao século XIV, quando foi inventada a imprensa, tudo o que se refere aos evangelhos intracanônicos era copiado à mão. Século XIV, XIV não, gente, século XV. Quando surge a imprensa, então é possível então imprimir cópias, produzir cópias idênticas pela máquina da imprensa, mas até o século XIV, século XV, tudo era feito à mão, cópia à mão, por copistas. Esses copistas, alguns não eram profissionais. Esses copistas, uns sabiam ler, mas não sabiam escrever. Outros sabiam escrever, mas não sabiam ler. De modo que do século II ao século XIV para o século XV, catalogados, são 6.500 cópias desse material neotestamentário. 6.500 cópias desse material neotestamentário. Quando se coloca, e estão sendo colocadas essas 6.500 cópias lado a lado, duas por vez, ainda não foi encontrado e jamais vai ser encontrado duas cópias dessas 6.500, duas cópias absolutamente idênticas da primeira à última letra.
As variantes estão em todos eles. Os copistas erravam, os copistas erravam sem intenção, os copistas modificavam o texto intencionalmente, houve tudo o que você possa imaginar. Então, se existisse somente duas cópias, uma de Mateus, uma de Lucas, para comparar, que já teria, e mesmo assim, achando, e supondo que, e achando que os dois fossem iguais, rigorosamente iguais, que poderia ser extraído com muita facilidade. Entretanto, essa não é a realidade. São 6.500 cópias manuscritas do século II ao século XIV, que, quando comparadas, há muitas diferenças, não há duas completamente iguais. Então, eu não estou com ele aqui, mas existe, eu tenho uma versão crítica de quê? De uma das etapas intermediárias dessa busca de quê? E vocês têm que ver como é que é o negócio. Um versículo, um único versículo tem uma nota de rodapé gigantesca, mostrando em quantas cópias a palavra, assim, digamos, como é que eu posso. Não, aqui de cabeça não tem um exemplo bom para dar, para ilustrar bem isso. Mas, digamos que seja, vinde a mim as criancinhas. Digamos que isso seja de quê? Então, o exemplo que veio à cabeça aqui agora. Vinde a mim as criancinhas. Aí, em Mateus, uma cópia diz: vinde a mim as criancinhas. Uma outra cópia de Mateus está assim: que as crianças venham a mim. E aí, em Lucas, nunca não foi encontrado ainda um vinde a mim as criancinhas, mas sim, que venham para mim as crianças. Então, não, ainda é uma questão de escolha, de discussão e debate, qual seria a versão de que mais fiel ao que se supõe foi que. Não sei se eu consegui ser claro na minha resposta. Sim, conseguiu, professor. Sim. Aí qual era a outra pergunta, então? Não, eu perguntei hoje, academicamente, Aham. como se enxerga hoje que, né, aqui fora do Brasil. Aqui no Brasil eu quase não conheço um interlocutor nesse sentido, não. Mas lá no exterior, né, voltou a carga aí novamente, voltou a carga um grupo de teólogos que está aí publicando artigos e fazendo lives na internet. Voltou a carga esse pessoal da teologia que insiste que não existe, nunca existiu. E hoje em dia então está fortalecendo, está voltando a fortalecer a hipótese de que nunca existiu e que as semelhanças entre Mateus e Lucas são explicadas pelo fato de Lucas ter lido Mateus, né? Isso já foi, vamos dizer assim, refutado há muito tempo, mas esse pessoal aí voltou de novo com esse debate, porque eu faço parte de alguns fóruns de pesquisadores no exterior, então o pessoal está sempre postando nos grupos, nos fóruns de discussão, e um dos grupos que eu faço parte é o grupo chamado de A Hipótese Que, né? E então, de novo, o pessoal voltou de novo, eles tinham parado um pouco, e agora voltou de novo a insistir que nunca existiu, e que se você considerar que as semelhanças são porque Lucas leu Mateus, está tudo resolvido, o que não é verdade. É ainda uma longa história, tem uma longa estrada pela frente. E não foi descoberto, vai permanecer essa polêmica aí entre os historiadores que aceitam que como hipótese e os teólogos que são historiadores que não aceitam nem como hipótese. A Tamires Borges, aqui, professor, no chat, ela pergunta o seguinte: o Evangelho que não seria uma tradução oral, professor? Essa pergunta também ela costuma aparecer. Todavia, o que acontece? A oralidade, ela não é uma tradição fixa, ela é variável, porque envolve inclusive a questão da memória.
Então, a menos que seja um texto, a menos que seja um texto memorizado, rigorosamente memorizado, o que se ouve aqui e se transmite ali, se não for algo que você, se não for algo que você fica ali, como esses grupos de leitura, né, religiosas, em que o sujeito pega um texto e fica recitando, 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 até memorizar por completo, como é o caso hoje, né? De pessoas que, do meio evangélico, algumas são até analfabetas, mas de tanto ouvir a leitura de versículos e salmos, sabem os salmos, né, perfeitamente bem, mas não todos os salmos, não na ordem em que está, mas alguns salmos específicos que são muito repetidos, e aí essas pessoas então memorizam exatamente na ordem que está no texto. Mas fora isso, se não é um sujeito que é disciplinado para memorizar de tanto que lê um texto, se ele apenas está recorrendo à própria memória, há flutuações aí. Pois bem, há, no entanto, e eu vou pedir perdão a vocês porque eu não vou agora saber de cabeça para mencionar qual é, mas há versículos comuns a Mateus e Lucas que são, é aí que é também que gera o ponto da discórdia, né? Que são alguns dos poucos versículos que não estão em Marcos, mas estão em Mateus e Lucas, são alguns dos poucos versículos em que a semelhança textual ela é rigorosamente a mesma. E aí, quando há essa semelhança textual nesse nível, você pode desconsiderar a oralidade nesse ponto. Então, se há algum grupo de versículos rigorosamente iguais em Mateus e em Lucas, e que é raro também, né? Mas essas duas muito, muito parecidos indica ou sugere um material escrito por trás. Mas existiu sim um que é escrito, mas que o que chega a Mateus e Lucas é via oralidade. Eu não descarto, porque no começo eu até mesmo comungava da ideia de que nunca foi escrito. Os datadores apontaram boas chances de haver sim um material escrito. Então eu hoje compilou os ditos de Jesus em que, não é? Porque o outro detalhe, quase que eu esqueço desse ponto muito importante também, é a ordem em que os versículos aparecem em Mateus e Lucas são muito parecidos, muito próximas. Então, se fosse. É uma coincidência que o versículo A e o versículo B em Mateus, que é igual, semelhante ao versículo A e B em Lucas, é AABBCC. Então, se fosse pela oralidade, esquecendo o fato que alguém, deixando de lado o fato que alguém não memorizou, mas sim era pronunciado como em grupos, nunca leu Mateus, colocar nos seus evangelhos ABC, ABC, né? Ou esse cristão que está falando falando do evangelho de quê? Ele fala ABC, e aí quem transmite isso para Mateus transmite exatamente como ele recebeu, ABC. E aí seria uma coincidência que um outro pregador, um outro comunicador cristão, vivendo em outro espaço que não o que Mateus viveu, vivendo 10 anos depois do tempo de Mateus, ele pronuncia também ABC de memória. Pode, a isso aumenta a hipótese de pelo menos ABC de Mateus e Lucas
serem provenientes de uma fonte escrita. Foi claro que eu falei ou não, Pedro? Eu não sei se eu estou conseguindo ser Sim, claro. sim. Essa questão, inclusive, eu li ela no seu artigo, né? Quem vos ouve, ouve a mim. E aí, tem essa questão, né? Acho que seria mais ou menos a metodologia, se não me engano, né? Um método que você encontrou para identificar essas questões da memória, correto, professor? Ah, sim, sim. Quando eu pego, no caso, as narrativas de milagres em Marcos, o Evangelho de Marcos, né? Elas seguem um padrão. Elas têm, quando eu peguei no meu doutorado, quando eu peguei as narrativas de milagres que estão em Marcos e as coloquei numa tabela, reescrevi em tabelas, elas têm sempre a mesma forma de começar, elas têm a mesma maneira de se desdobrar e sempre têm a mesma conclusão. Elas têm variações internas. Em uma delas, Jesus cura um leproso, na outra, Jesus cura um homem com a mão mirrada, ou com a mão encurvada. Muda o personagem que é curado por Jesus, mas a sequência em que essas curas se dão é absolutamente idêntica. E aí é de se pensar, é de se perguntar qual a chance de Jesus, ao realizar curas, não é, tudo acontecer exatamente desse mesmo jeito. Há chances para isso? Não vou desconsiderar por completo, mas é muita coincidência que em todas as vezes que ele cura pessoas no Evangelho de Marcos, os fatos se dão de uma forma muito comum. O que então me levou, né, a sugerir que essas semelhanças elas não correspondem ao fato histórico em si, mas à maneira como o texto foi disposto para que aqueles que vão pregar sobre Jesus tenham uma base de como devem falar sobre as coisas de Jesus, respeitando esta ordem dos fatos artificialmente construídos. Sim, professor, sim. Pronto, já que a gente já iniciou a nossa conversa sobre a questão da oralidade, né? E aí vamos caminhar por ela, né? Chegando já quase ao término da nossa conversa hoje. Mas eu acho super interessante isso, professor, né? Que é uma coisa que por vezes ela existe inconscientemente, né? Nós a percebemos quase que inconscientemente, que é a questão da oralidade, a construção dos evangelhos, né? O evangelho ele foi construído assim que Cristo falou. Não havia alguém copiando aquilo que Cristo estava falando, né? Mas há 30, cerca de 30, 40 anos, né? E tratando-se do evangelho de João, bem mais décadas, né? Então, essa eu acho uma questão interessantíssima, a gente bater nessa questão da oralidade, né? Tocar nessa questão da oralidade, o tempo para a construção do evangelho, né? E aí você pensar, ela não lê, né? Ela apenas escuta e oraliza, É um, muito presente. nos cursos que eu ofereço aqui no Rio, né? Teve uma turma, uma não, mais de uma turma, que eu fiz uma experiência nesse sentido. Eu peguei um texto, não, peguei um texto que os meus alunos conheciam, porque eram alunos, pessoas de fé. Então eu peguei um texto do Novo Testamento mesmo, de alguns dos evangelhos canônicos, e peguei um texto de uma reportagem. E eu li esses textos para os alunos, um de cada vez, e pedi para que eles, então, depois, ali ó, a poucos segundos depois do que eu falei, que eles escrevessem no caderno deles o que eles tinham ouvido. E aí, veja, a reportagem que eu li, que eles não tinham assim tanta familiaridade, eles não conseguiram reproduzir, escreveram outra coisa, né? Conseguiram registrar algumas palavras, mas não havia qualquer semelhança entre o texto que eu li e o texto que eles produziram. E
por incrível que pareça, o texto evangélico que eu li, um versículo que eu li, acho que de Mateus, né, é, a maioria não conseguiu, mesmo conhecendo o texto, porque o lê e o usa nas suas igrejas, a maioria não conseguiu escrever exatamente aquilo que eu li para eles. Então, há uma série de fatores ali confluindo ali. É memória, é bagagem cultural, familiaridade com aquele texto, nível de conhecimento e por aí vai. E a questão toda é que os pesquisadores e também os historiadores tenderam a projetar para o passado, para o século I, século II, o nosso presente, onde nós somos o tempo todo cercados por letras, por pessoas letradas, onde há todo um processo de alfabetização da massa. E aí queremos jogar no passado, do século I para o século II, e imaginar também que todo mundo, na Palestina romana ou no antigo Israel, era capaz de ler e escrever e tinha acesso a papel, a papiro, a caneta, a lápis e seja o que for, e podia. Jesus acabou de falar, escreve, mesmo que fosse assim. Pergunta você como graduando, quando você assiste uma aula, você toma nota do que o professor falou, você consegue escrever rigorosamente tudo o que o professor falou ou você pega as partes mais importantes? Mais importantes. Né? Então imagina no século II, no século I. Né? Não tem como imaginar uma precisão literária dos evangelhos no que se refere ao que Jesus disse e fez. Não tem como, não tem como. Aham, professor. Para a fé sim, mas para a história não. Acho que nesse debate, né, a, a temática a respeito sobre os textos ágrafos, né, ela é muito interessante também, que é você perceber textos, outras transmissões orais que foram escritas e foram achadas posteriormente e que não estão no cânon, né? Ah, Elas foram achadas depois, mas tem até onde as pesquisas apontam, Cristo disse que é uma reprodução oral, né, daquilo, né? Correto, sim, sim. professor? Correto, correto. Aí, veja, um detalhe que tem que ser mencionado. A partir da escrita dos evangelhos, a oralidade não foi extinta. Ela continua ainda caminhando em paralelo. Ainda o material escrito está sendo copiado e distribuído, mas ainda tem outros seguidores do movimento de Jesus, sem Jesus, que estão expandindo a palavra oralmente. Só mais lá para frente um pouco é que se passa, então, por uma questão de segurança e controle, a definir que, de fato, aquilo que tem que ser dito, lido, ouvido sobre Jesus é o que está nos evangelhos escritos. Aí esses oradores, esses itinerantes, né, eles começam então a ser alijados do processo e o que eles falam vai perdendo credibilidade e aí o escrito supera o oral. Então, vou tentar colocar aqui visualmente para vocês, né? Tudo começa oral, comunicação verbal, oralidade, memória. Transmissão é essa, então, cheia de ruídos, cheia de ruídos. O sujeito fala uma coisa para o outro que quando vai passar para o outro já não é aquilo que ele ouviu. Então, são aí as variáveis da própria oralidade. E algumas pessoas, então, letradas, que aderem ao grupo, começam, então, a escrever aquilo que recebem de ouvido, mas essa escrita não elimina aqueles que transmitem oralmente. Então, eles caminham lado a lado. Todavia, quando começa um processo de formação de uma hierarquia eclesiástica, em que as relações de poder vão ficando ainda mais intensas, esses grupos, então, determinam que a real palavra de Jesus é aquela que está escrita e não aquela que é transmitida oralmente. É uma questão de controle.
Porque se chega aqui na minha comunidade, nós temos aqui uma comunidade primitiva, nós temos aqui um texto, e nesse texto está dizendo lá que Jesus ressuscitou e apareceu para Pedro, ok. E aí vem uma pessoa aqui da comunidade e diz, olha, eu vim aqui falar sobre Jesus e o que eu vou transmitir o que eu recebi. E o que eu recebi foi que Jesus ressuscitou e apareceu para uma mulher, Maria Madalena. E aí, olha um problema que surge ali, porque o texto que eu tenho diz que foi Pedro, e esse sujeito aqui diz que foi Maria. Mas como é que ele prova que foi Maria? Ah, porque ele recebeu. Ah, você recebeu? Nós temos um texto aqui, nós temos um texto. Então, é esse processo de canonização, né, antes da canonização, um processo de proteção do grupo e de controle daquilo que pode ser dito, daquilo que não pode ser dito, e nisso o texto ele vai sendo sacralizado e aquele que não tem o texto vai sendo alijado do processo, como forma, inclusive, de manter a segurança daquilo que é, então, tido como a fé autêntica em Jesus. Aham, professor. Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa nessa noite, né? Debate super, muito bom, né? Desde já agradecemos. Eu queria perguntar, fazer uma última pergunta, né? O que fazer? Essa pergunta, no caso, vai tanto servir para quem gosta, para quem já pesquisa, trabalha com história, né? Tanto para quem está tendo um primeiro contato com esses temas, né? Quais são as suas indicações, tanto para quem está pesquisando, né? Questão de fontes, aonde pesquisar, quanto quem está tendo um primeiro contato, não faz um curso de história, né? Para pesquisar esses temas. Quais são as suas indicações, professor? Aí vai depender também do interesse da pessoa, né, que está começando agora a pesquisar. Por que que acontece? Há alguns pesquisadores que são muito bons, altamente recomendáveis, pela qualidade do trabalho que fazem. No entanto, são pesquisadores que, mesmo com uma altíssima qualidade do que fazem, são pesquisadores vinculados a instituições religiosas, de modo que o que eles escrevem, mesmo com altíssima qualidade, ele traz ou ele trai ainda essa concepção de fé que eles têm. E aí, se a pessoa não tiver uma mínima bagagem de pesquisa, ela pode acabar confundindo aí um pouco história com fé, né? Um pouco história com teologia. Mas nesse caso, eu vou recomendar inicialmente, né? John P. Meyer e Raymond Brown, que são dois padres, mas que fazem um trabalho de altíssima qualidade. Só que tem que saber filtrar quando eles estão falando de história, quando eles estão falando de fé ou de religiosidade. Então, para uma ambientação. Sugiro também o Geza Vermes, que também é um ótimo pesquisador, faz um trabalho de altíssima qualidade, mas que tem um probleminha metodológico, né? Porque ele não expõe nos seus livros qual é o critério que ele usa para distinguir textos do Novo Testamento ou dos evangelhos intracanônicos, aquilo que veio de Jesus e aquilo que não foi dito por Jesus. Ele mistura um pouco, mas ainda assim eu diria que também é um bom autor para começar uma pesquisa. Depois que tiverem lido esses autores, aí eu recomendaria, né, o professor André Chevitarese, né, que é meu eterno orientador e é um especialista, um dos maiores do Brasil, se não o maior do Brasil, o professor André Chevitarese, e indicaria, depois que se ambientou um pouco mais, e quem estiver então disposto a quebrar paradigmas internos, né, a estourar a bolha e ir além, aí eu indicaria Bart Ehrman, John Dominic Crossan e Richard Hosley, né, para então dar chacoalhar a mente da pessoa. Bart Ehrman, John Crossan e o Richard Hosley.
tudo isso, todo esse pessoal que eu falei tem em português. Né? Também tem o Gerd Tyson, que o Gerd Tyson é teólogo que ele escreve, mas cada 10 coisas que ele escreve, eu concordo com duas e discordo de 8. Mas é um bom também, um bom autor para mim para se pesquisar. E isso aí. Esse é o que eu posso indicar para começo de conversa. Ok, professor. Professor, muito obrigado, viu, mais uma vez por ter aceitado o convite. Nossa conversa foi show de bola, né? Acredito que o pessoal tenha gostado aí, né? Queria agradecer também ao público participante da live, ok? Pelas perguntas, pelos comentários. E, bem, desde já agradecer, professor, por tudo. Quiser ter uma última palavra. Não, eu agradeço a você, obrigado pelo convite. Espero ter conseguido contribuir Sim, bastante professor. com o teu projeto, do teu grupo. Né? Quem assistiu a live aí pode me adicionar no Instagram, também no Facebook, me procura no Facebook, para a gente trocar ideias. Eu estou aí super disposto a, a multiplicar conhecimento, né? A assim, estimular as pessoas aqui entre nós a pesquisar e tanto porque garantir, né, que os historiadores acessem esse material sobre o Jesus histórico para que a gente possa multiplicar conhecimentos nessa área. Eu agradeço e estou à disposição aí para outros bate-papos e quem quiser falar comigo, procura no Instagram ou no Facebook. Beleza, professor. Muito obrigado. Gente, agradeço a todos mais uma vez. Uma ótima noite, né? Um até mais, professor. Valeu, uma ótima noite para você, viu? Um abraço forte. Valeu, pessoal. Fiquem atentos, gente, às próximas, nossos próximos encontros, ok? Na próxima quarta-feira teremos o professor Bruno Ochoa, nós estaremos realizando um debate acerca do movimento monástico, né, na Antiguidade Tardia. Então, esperamos todos vocês, queremos contar mais uma vez com a participação de todos vocês. Né? Bem, e uma última dúvida aqui. O pessoal que está assistindo, né, acredito que eles possam nos responder. Gente, como é que faz para gravar a live? Eu queria deixar ela gravada. Alguém poderia responder, gente? Se ao encerrar a live já pede para gravar? Acredito que seja isso, né? Eu não sei te responder, É cara. o primeiro, então, é a primeira vez que nós estamos mexendo com isso, então há essas dúvidas aí, né? Com o tempo a gente vai aprendendo. Professor, uma ótima noite. Nosso debate foi show. Muito obrigado por tudo esclarecido, por toda a conversa, todos os temas, viu? Forte abraço. Até mais, Nossa, pessoal. Até semana que vem. Valeu.